Segunda-feira, dia de programação, encontro com elas. Você é muito bem-vindo. Que alegria estar aqui, que alegria estar com você, que alegria, que honra. Você que já chegou, muito bem-vindo. Uma honra para nós. E hoje a gente vai falar um tema muito relevante. E qual o objetivo dessa programação? É para você crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, juntinhas com a gente, porque esse é o objetivo. Então, ó, vem com a gente, fica aí até o final, porque hoje nosso tema é maravilhoso. E nós estamos com uma convidada muito especial, mas eu quero pedir você que compartilha, que convida sua amiga, seu amigo, não importa aonde, qualquer parte do mundo aí, manda aí esse link aí e convida as pessoas, porque tem muita coisa boa. E você pode mandar também a sua pergunta, é isso mesmo, que a gente vai estar te respondendo. E o nosso tema hoje é codependência. E você sabe o que é? Então, se você sabe, se você não sabe, fica aí porque a gente vai falar sobre isto, ok? Muito bem-vindo. Alegria para nós, honra para nós. Eu sou a pastora Cléria. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Catedral de Summerville. Nosso pastor Wesley, e eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. E eu já vou introduzir a minha convidada especial e enquanto isso, olha, vai compartilhando, vai chamando gente para estar aqui conosco. Você que já chegou, muito bem-vindo. Nosso pastor já chegou aí, a paz, pastor. E é uma alegria e uma honra. Então, olha, compartilha e eu já vou introduzir a nossa convidada desta noite. A paz do Senhor, minha linda, muito bem-vinda. Alegria ter você aqui, Mônica, não é isso? E eu gostaria que você, ali naquela câmera, se introduzisse, fala quem é Mônica, porque às vezes tem pessoas que não sabem quem é. Então, olha, fica à vontade, a casa é sua e uma alegria para nós ter você aqui, tá bom? A paz do Senhor, pastora Cléria, Sim. paz do Senhor, vocês que estão nos assistindo. Muito feliz em estar aqui. Pastora Cléria é uma querida já de muitos anos. Eu sou apaixonada pela vida, testemunho dela e muito feliz em estar aqui. E, bem, Mônica, hoje, em 2022, Mônica é uma artista plástica, escritora, mãe, obviamente, esposa, mas não foi assim, alguns anos atrás. E é isso. É isso. Você está falando não foi assim alguns anos atrás, então você está querendo dizer que você nem sabia quem era a Mônica. É isso? Não. Então, gente, olha aí, tem coisa boa vindo aqui, então você compartilha, chama aí, porque a Mônica tem muito aprendizado hoje para a nossa vida, então vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, porque tem muita coisa boa aí. Então, para você aí, olha, muito bem-vindo e obrigada. Então, eu já vou lançar, Mônica, a primeira pergunta. Você falou que hoje você sabe quem é Mônica, mas já existia um tempo que você não sabia. E o que você quer dizer com isso? Antes da gente entrar nessa pergunta aqui, fala assim só um pouquinho de você não saber quem era a Mônica e hoje você saber. Claro que no decorrer a gente vai falar, mas só para as pessoas que já estão aí já saber do que você está falando. Bem, Mônica, uns 7 anos atrás, era uma pessoa que vivia à sombra de outras. Eu sempre, quando eu falo de mim, eu uso aquela analogia entre o tubarão e a remora. Aqueles peixe marinho. A remora é aquele peixe, para quem não sabe, é um peixe que tem
um sugador ou uma glândula em cima ali como se fosse a barbatana, e ele cola em vários animais, e ele sobrevive do resto dos animais. Tipo, o tubarão come o restinho da comida do tubarão, ele come. Ele anda de carona, onde o tubarão vai, ele vai de carona. Meu Deus, eu não sabia. Tô sabendo. Então, olha aí, eu tô aprendendo. Coisa linda. Então, eu sempre, quando eu vou falar de mim e de transformação da minha vida, eu sempre uso essa analogia. Então, por muitos anos, eu vivia sendo remora, sabe? Mas eu esqueci de uma coisa. Meu Deus me criou para ser o tubarão. Meu Deus, que coisa linda, gente. Então, eu andava na sombra do tubarão, comia o resto do tubarão, ia para onde o tubarão queria, sem saber que eu era um tubarão. Então, eu estava colada nele e ia de carona. O tubarão que guiava a minha vida. Só que no dia que eu descobri que era um tubarão, o que é o tubarão? É praticamente o rei dos mares. O tubarão, ninguém fala onde ele vai, o tubarão vai até a praia, vai ao fundo, mais profundo do mar. Então, ele vai onde ele quer, ele é um predador, ele não tem medo. Tanto que os pescadores, né, que estão no alto mar sempre falam que tem que atacar ele para trás. Ele nunca olha para trás, ele sempre olha para frente. Ele sempre nada para frente, né? Então você está me falando que ele é o protagonista da história dele. Entendeu? E aí eu vivia como uma remora, sendo que eu fui criada para ser um tubarão. Entendi. Entendeu? Então, no dia que eu descobri que era um tubarão, me apaixonei por mim mesma. Meu Deus, olha aí, gente. Grazi, bem-vinda, Deus abençoe. Hilda, obrigada, bem-vinda. Gente, olha que coisa linda. Olha aí, só o início. Isso é só o início, porque ela tem muita coisa boa para passar para nós, tá vendo? Então, olha, compartilha aí, convida mais pessoas para estar com a gente, porque é muito importante, a gente precisa crescer com quem já atravessou uma caminhada, com quem teve uma jornada e tem algo para passar para a gente. E é isso que está acontecendo aqui nessa noite. Olha para você ver, ela nem sabia quem era ela. Então, isso é muito poderoso e tem muita gente dessa forma. Mas, então, Mônica, a gente vai falar hoje sobre codependência. Um pouco você já falou aí, né? E a gente sabe que existe muitas pessoas vivendo isso aí. Vivendo colado no outro, não sabe quem é e não escreve a sua própria história. Fica dependendo do outro. Porque existe uma fala que eu aprendi, que aquele que não tem agenda é a agenda do outro. Então, ele anda de acordo com o outro quer, tá certo? Com certeza. Então, existe muitas pessoas vivendo isso. Você pode nos dizer o que é uma pessoa codependente, que é o nosso tema de hoje? Porque muitas pessoas, às vezes, até ouvem essa palavra, mas não sabem, na realidade, quem é. Aí, olhando para aquela câmera ali, por favor. Bem, para dizer quem é uma pessoa codependente, eu preciso dizer primeiro o que é codependência. Né? Então, a definição mais simples de codependência é que codependência é uma dependência física, mental, espiritual, emocional de alguém. Um pacote. Entendeu? É um pacote. A codependência não é um diagnóstico ou um distúrbio de personalidade, mas a codependência engloba vários fatores de apego que prejudica a pessoa. Então, no entanto, fritando o ovo, agora e trazendo já pronto, a pessoa codependente é a pessoa que se anula como pessoa, é uma remora, como eu disse. Que você falou, é uma pessoa que se anula para sempre dar benefício para o outro. Ele não sabe a sua força, entendeu? Então, ele se anula para beneficiar alguém. É uma pessoa que sobrepõe os seus objetivos, esconde os seus objetivos, sonhos, as coisas que ele poderia viver, para poder beneficiar outra pessoa. E essa pessoa, normalmente, ele não sabe falar não, anda de acordo com o que o outro quer e totalmente se esconde, né? Se anula mesmo, se esconde atrás do outro. Uau. Essa pessoa tem uma fortaleza enorme, mas para fazer ela coisas para o outro. Vê assim.
Não, até que ela se vê, mas para fazer para o outro. Quando é para fazer para ela, ela não faz. Yeah. Entendeu? Ela tem superpoderes para defender o outro, para direcionar o sonho do outro, mas para ela mesma ela não faz. Ela não consegue. Não. Uau. Você conhece alguém assim? Então, compartilha aí, chama, pode fazer sua pergunta, tá certo? E existe diferença de dependência emocional e codependência? Bem, para começar esse tema, eu preciso dizer, eu não sou acadêmica, né, academicamente falando, talvez, como se diz, com autoridade para falar sobre o tema, mas eu sou uma pessoa que viveu. Eu tenho uma prática que eu Você tem autoridade maior, porque quem vive tem mais possibilidade de falar, porque você vivenciou um trajeto. Você viveu isso, então você tem como falar, você tem essa autoridade. Então, por isso, eu li muito, né? Eu li muito a respeito, pesquisei muito a respeito. Então, é curioso, né? Então, por isso, respondendo a pergunta, a diferença entre dependência emocional e codependência, ela tem diferença, sim, mas no fator que no fator que ela foi criado, no fator de origem, entendeu? Tem a diferença. Mas já no fator científico, codependência é o nome, como eu disse anterior, que engloba todos os padrões de apego. Por exemplo, a língua portuguesa, ela claro, deriva do latim, que é uma língua muito romântica. Então, para você falar, as pessoas de língua, né, portuguesa, ela para falar alguma coisa, ela dá uma enrolada, entendeu? E já o inglês, que deriva do germânico, né? Da língua germânica, ela é super direta, entendeu? Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o fator científico, o termo científico é codependente e engloba todas as outras padrões de apego junto. No Brasil, usa muito, que eu andei pesquisando, muito dependência emocional e codependência. Certo. Mas, na verdade, eles têm sim uma diferença, mas na origem... Está dentro do mesmo pacote. Na origem de como eles foram criados. Por exemplo, vamos começar por codependência. A codependência surgiu a partir de que as mulheres dos alcoólatras, mais ou menos ali no ano 50, elas criaram o Alcoólicos Anônimos. Então, como elas criaram um grupo para ajudar seus esposos, elas começaram a conversar entre si. Sabe como é? Mulher conversando, trocando experiências. E elas descobriram que elas tinham praticamente os mesmos problemas emocionais, por conta de tentar sempre ajudar os seus esposos. Então, ali, a partir dali, elas fundaram, se não me engano o nome é Alamo, um grupo de autoajuda para as mulheres que sofriam. Então, surgiu os psicólogos, na época, para poder cuidar daquela característica de desbalanço emocional, surgiu esse nome codependente, porque elas eram dependentes de uma pessoa dependente. Isso. Entendeu? Isso. E aí, era lá naquele tempo, né? E aí, passando vários anos, essa palavra codependente ficou englobando todas as outras coisas. Isso. E a diferença no termo de origem, a dependência emocional, é mais para quando a pessoa, desde criança, tem aquele lado afetivo desbalanceado, ela começa ali a criar muito apego, vai crescendo com aquilo ali sem ser tratado, aquilo ali vai virando vai tendo relacionamentos e os relacionamentos vão ficando sendo patológicos, doentios, né, na frente, onde hoje fala relacionamento tóxico, né, que eles usam muito, hoje a palavra é essa. Tóxico. Mas é uma coisa assim que vem desde lá de trás. Então a diferença é assim, tanto que mudou tanto que o codependente hoje, olha só, o codependente hoje,
pode ser uma mãe que tem um filho doente, que dá vida, não tem vida só para cuidar do filho. Ela deixa de viver a vida dela para viver do outro. Ou E vice-versa, também um filho que tem mãe, né? E também tem marido, esposa, que se isola ela mesma para viver a vida do marido. Ela não vive ela. Não precisa ele ser alcoólatra, não precisa nada. Ela é codependente daquele... É isso eu já atendi pessoas assim, ela isenta a vida dela mesmo, deixa de viver a vida dela para viver a vida do marido. Com certeza. Isso existe muito, é muito comum. Só que o que acontece é que as pessoas sempre acham que o problema está com o outro. Sim, isso mesmo, nunca comigo. E aí nunca se trata. E continua a doença, vai virando aquele ciclo vicioso e aí vai. E a dependência emocional, a pessoa deixa totalmente de viver ela para viver o outro. E assim, não faz nada sozinha. A pessoa... Tudo ela depende, tudo ela depende daquele, porque ela não se vê uma pessoa forte, suficiente para resolver algo, para ser... ela não consegue ser ela mesma, a verdade é essa. A identidade totalmente distorcida, e aí ela passa a viver o outro e depender do outro. E existe amizades assim. Mas isso tudo, você sabe, Mônica, que vem... lá de trás, de coisas que vivenciou, rejeição, com certeza. Desamor, né? Vem tudo de lá. Com certeza. Mas e quando que uma pessoa descobre que ela está codependente? Porque às vezes a pessoa mas... né? Como fala o red alert, o alerta vermelho, é quando a pessoa começa a se anular. Em todos os aspectos, porque o dependente emocional, ele cola muito na pessoa, ele é uma pessoa fraca, mas olha só, observe, o codependente não. O codependente é um leão para defender a pessoa que ele depende. O codependente faz qualquer coisa, só que ele fica ali. Ele não vive porque ele fica ali defendendo, cuidando, vivendo os sonhos da outra pessoa, fazendo tudo para outra pessoa. Já o dependente emocional, ele mais que se esconde, ele não tem vida. Né? É como se fosse alguma coisa colada em raiz, como se fosse um tumor, na verdade. E para descobrir, simplesmente quando você está vendo que você está se anulando, isso aí você já pode começar a observar as outras coisas, porque... hoje em dia, qualquer desbalanço emocional, gente, é muito sério. Aquilo começa um pouquinho, é igual um câncer, vai espalhando, quando você vê, nem dá conta mais. E nós estamos vivendo um tempo, né, Mônica? Muito feio. Onde está aumentando cada vez mais a ansiedade, depressão, todas essas enfermidades, e que ainda... Tem muitas pessoas que falam, isso é frescura. Não é. Tem muita gente doente mesmo e que precisa buscar ajuda, ou às vezes espiritualiza tudo também e acha que só na oração vai resolver. O que você fala sobre isso? Voltando ali, você falou de várias pessoas. Como eu disse lá no começo, pastora, tem pessoas codependentes espiritualmente também. Aquela pessoa que não ora, que não faz com ele, que não vai direto a Deus e vai atrás de A, B e C para resolver os problemas, sempre é uma pessoa codependente espiritual também. Com certeza, né? Com certeza. E o que você falou a respeito da oração, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem dera que uma oração fosse igual a expulsar um demônio e saísse aquilo ali. Não, é uma doença na alma. Entendeu? Então, precisa de um profissional. E outra coisa mais importante, cada boi tem que ter seu nome. Para você saber o que você tem, você precisa dar nome ao boi. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Olha aí. Né? Olha aí. Eu lembrei, hoje, quando eu estava vindo para cá, eu lembrei de duas passagens. Não é nem no Velho Testamento, é no Novo. Primeiro, Jesus com o cego Bartimeu. Quando ele pede ali para Jesus, Jesus fala para ele, o que você quer? Ele precisou falar. Jesus cura, mas você vai precisar de ajuda, você vai precisar speak up, você vai precisar falar daquilo que você está vivendo, do que você tem.
entendeu? Né? E mesmo porque Deus usa, é a gente que está aqui. Usa o profissional, usa o profissional para fazer isso. E capacita. Eu sempre falo o seguinte, você está com dor de dente, você procura quem? Você vai no dentista. Você está com uma dor na cabeça, você está com um problema no seu corpo físico, você procura quem? Você vai no médico. Então, você precisa entender que quando a sua alma está doente, você precisa procurar alguém que está especializado para isso. E graças a Deus, hoje, tem muitas pessoas estão abrindo a mente para isso. Entendeu? Para procurar um profissional. Eu que diga. Porque está multiplicando essas enfermidades da alma. E precisa, primeiro Deus, tudo, em primeiro lugar é a base. Mas depois a pessoa precisa, né? Com certeza. Entender que precisa, sozinho, se ele chegou até aqui sozinho e não conseguiu, ele tem que buscar alguém. Com certeza. O outro exemplo ali no tanque de Betesda também, o paralítico, né? Ele pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Deus sabe o que eu tenho. Mas eu preciso falar por mim mesmo. Eu que preciso. Gente, ele usa homens. Quer dizer, homens, eu digo, médico, psicólogos, coach. Então, aí tudo para ajudar, né? Mas você precisa falar, precisa identificar o que você vive, porque ninguém sabe o que você está vivendo. Com certeza. Né? E se você quer continuar assim. Então, Mônica, só coração resolve essa doença? É o que a gente o que nós já falamos, falou. com certeza não. Oração é muito bom, porque ali você vai receber intercessão, depois você vai amadurecendo ali espiritualmente, daqui a um tempo você está orando por você, mas você precisa de um tratamento. Mesmo porque a gente sabe que acompanhamento. Tem quantas pessoas que estão, às vezes oram a vida inteira, jejuam a vida inteira, e a situação é doente a vida não toda. muda, é doente. É isso aí, é doente a vida toda. Então, gente, é muito sério, é muito importante o que a gente está falando aqui. Com certeza. Então, busque ajuda, se você conhece alguém, se você é essa pessoa, busque uma ajuda. Primeiro é Deus mesmo, é Ele, sem Ele nada acontece, mas busque uma ajuda profissional. Olha, se até que o seu resultado não mudou e todo ano vira e é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, então, olha, busque uma ajuda profissional para que a sua vida mude. E aqui está ela, que ainda não terminou, mas ela com certeza ela vai falar sobre isso. Ô, Mônica, quais os benefícios de quem se livra dessa enfermidade da alma? Identidade. Se é uma palavra que eu posso dizer, é identidade. Você deixa de ser remora e passa a ser tubarão. Você começa, você sai daqui de baixo, você passa a estar aqui em cima. É o que a Bíblia fala. Nós somos criados para ser cabeça, não cauda. Yes, que coisa linda. Entendeu? Então, primeira coisa, identidade. Para ter identidade, você tem que ter autoestima e vem. O pacote. É outra coisa. Você sai, igual eu te falei, deixa de ser remora e passa a ser tubarão. É outra coisa. Porque quando você descobre, porque a sua identidade real é você saber de quem você é filha. Quando você entende a paternidade que você tem, o pai que você tem, e ele diz que você é filha amada, filha escolhida. Olha, Mônica, você sabe os benefícios que você tem você sendo filha. Então, se você é filha, você tem direitos. E isso já determinou, Deus já deu, já falou. Então, quando você toma isso, posse dessa identidade na sua vida, a sua vida se torna outra. Você passa a ser o que você está falando aí, o tubarão. Você passa a ser a protagonista da sua história. E não mais ficar ali colando em alguém, escondendo de si mesmo e deixando o outro, né? Com certeza, é isso mesmo. Então, quem tá aí? Tem mais alguém que chegou aí? Muito bem-vindo, gente, vocês, que honra, que alegria. Irmão Paulinho, irmão Paulinho tá perguntando lá, a Grazi falou, eu conheço uma pessoa, me falou um dia desse que ela é assim, ela conhece alguém assim. Irmão Paulinho tá falando, aonde deve se buscar essa ajuda?
Ok. Eu vou, com a pergunta dele, eu vou abrir só um parêntese para dizer não sei se eu já falo lá, é como se fosse assim, uma resposta pessoal. Aham, vai. Ok. Então, o que acontece? Por que eu disse no começo que a Mônica hoje é assim? E eu falei, fiz a comparação entre os dois peixes, né? Porque há 7 anos atrás, alguém falou para mim, tipo assim, bem sarcástico, você precisa aprender a se amar. E eu falei, ué, mas eu me amo. Claro que eu me amo. Mas aquilo ali ficou na minha cabeça, né? Eu gosto muito de ficar pensando, eu pego uma palavra e começo a destrinchar ela. Então, eu comecei a analisar aquilo ali e eu fui perceber que minhas atitudes não eram de quem se amava. E eu achei que aquela pessoa estava, tipo assim, me afrontando e tudo. E foi uma época muito escura da minha vida, foi a época passei por um divórcio. E eu fui procurar ajuda. Porque eu achei que o meu ex-marido estava com problema. Então, eu cheguei lá numa pastora, psicóloga, muito bem recomendada, e eu cheguei lá e ela falou, não, quem precisa de ajuda é você. Porque se você for buscar ajuda, quem precisa de ajuda, quem quer ser ajudado é que anda. É igual eu te falei, tem que dar um nome, tem que reconhecer. Eu achei aquilo um absurdo, mas eu fui. Ainda mais que ela deu 4 vezes grátis, e de graça, como diz no Brasil, até injeção na testa, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei a primeira vez lá, pastora, ela tirou do Hitler e colocou em mim. Uau. Acho que até o preço da gasolina a culpa era minha. Tudo era culpa minha. Eu fiquei revoltada. Aí, eu fui de novo. Na segunda vez, ela me deu, não é um diagnóstico, mas ela fez um teste para mim e falou, você é altamente codependente. Uau. Você tem uma codependência, porque eu comecei a contar e fui atrás, né, contando a minha vida e tudo. Ela falou, você tem uma codependência tão alta que se você quiser melhorar um pouquinho, você vai ter que fazer anos e anos e anos. E aquela mulher falando coisa e eu não sabia nem que era codependência. Né? Então, eu comecei a analisar, eu fui para casa, comecei a pesquisar, né? Daqui a pouco eu comecei a comprar livro, comecei a ler a respeito, sabe? Fiquei desesperada e tal, com aquilo ali, voltei lá. E ela fazendo aquela mesma coisa, eu tinha pavor dela. Aí aconteceu alguma coisa, ela precisou se ausentar e me passou para uma outra pastora. Deus é maravilhoso, sempre. Ele cuida. E aí a outra pastora, no primeiro dia, eu falei, meu Deus, vai essa mulher saber da minha vida agora? A outra já sabia. Agora eu vou ter que falar tudo de novo, porque eles não dividem, né? Você tem que falar. E aí eu cheguei lá e contei para ela, ela ficou só, Ai, aquilo me dava raiva, pastora. E aí riscava só umas linhas, que eu acho que ela não escrevia nada. E disse, e eu falei assim, bem, tudo que eu falei, eu posso dizer o que a outra psicóloga falou a respeito. O que você acha? Ela falou assim, como é que você quer que eu trabalhe com você? Só como terapeuta ou você quer que eu também trabalhe você como pastora? Eu falei de qualquer forma, que do jeito que a mulher falou que eu tô pior que o diabo. Eu preciso de ajuda. Ou seja, você reconheceu. Eu reconheci que eu estava... o que ela falou de mim era verdade, tipo assim, não ia ter cura mais. Né? E aí ela falou assim, ela olhou nos meus olhos e disse o seguinte, minha filha, você serve Jeová Rafá e não tem doença nessa terra que esse Deus não cura. Eu recebi aquela palavra e ela falou o seguinte, você vai ser curada, mas vai ter que trabalhar muito para isso. Você tem que querer. E aí, a partir daquele dia, eu ouvi tanta crítica de pessoas crentes há muito mais tempo que eu, de pastores, não do meu pastor, sabe? Mas de pastores que eram pessoas conhecidas e falava, gente, nunca vi crente fazer isso, que não sei o quê, você precisa ser tratado espiritualmente, que não sei o quê. Aquele tanto de conversa fiada, 7 anos atrás, isso, sabe? E aí, aqueles comentários, e eu ia, e tipo assim, é muito difícil. Eu dei o telefone depois, muito tempo, as pessoas viram que eu tinha mudado dessa pessoa e as pessoas viam e eu não conseguia. É muito difícil você ir e ouvir a verdade sobre você. É porque, Mônica, sobre isso que você está falando, eu sei muito bem que eu atendo muitas mulheres e a vida da pessoa só é transformada se ela quer. Eu sempre falo o seguinte, Deus em primeiro lugar, sem Ele não tem jeito.
mas a outra parte é você. Então, O livre-arbítrio, né, pastora? Não adianta. E tem coisas que você precisa fazer. Só que as pessoas não querem pagar o preço verdadeiro. Não. Eles querem pagar o preço que já está pagando. O peso que já está carregando. Por quê? Porque não quer fazer o que precisa ser feito. Então, não tem cura. Então, você decidiu pagar o preço verdadeiro. Foi ou não foi? Você fez mesmo. o que precisava fazer. Isso, e eu fiquei com essa terapeuta 2 anos e meio, até que ela me despachou. Tá Ela falou, vendo? não quero você mais aqui não. Já está bem. Né, pode ir. E a primeira terapeuta, eu tinha pavor daquela pessoa. Aham. Todas as vezes que eu ia em um lugar e a via, eu corria dela. Um dia, teve um evento e eu fiz a sorteio. Eu já tinha mudado muito. Ali, eu já tinha virado artista do dia para a noite, porque Deus faz as coisas assim, quando Ele quer. Já tinha virado, deixei de ser uma pessoa que não tinha sonho, Deus fez eu sonhar os sonhos dele e fazer os sonhos dele acontecer na minha vida, por causa dessa mudança. As coisas foram acontecendo. E aí eu encontrei essa pastora, né? E Deus falou, tá na hora de você enfrentar ela, né? Confrontar assim, né? E fiquei com muito medo. Só que passou um tempo, eu fui ver que aquela mulher foi bênção demais na minha vida. Sabe por quê? Porque ela me confrontou. É isso. Ela botou um espelho em frente de mim e falou, você é esse bicho feio aqui. Você quer mudar ou você quer ficar feio assim? Aham. A outra foi aquele caso, né? O Elias entrou, Deus chamou suave. Por quê? Porque eu estava assim como um bichinho. Então, a outra foi e soube cuidar. Mas eu precisava do confronto. Porque se eu não fosse confrontada... É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. E é por isso que Jesus, muitas vezes, chegava assim e perguntava mesmo, o que você quer que eu faça? Né? Isso. Por quê? Justamente para isso, para confrontar a pessoa. Tem que ir na dor da pessoa, confrontar ela, para ela, porque a transformação vem através de quê? Da vergonha, da dor. A transformação vem através... Isso mesmo. Mas, glória a Deus, né? Que você entendeu e fez o que precisava fazer e Deus, eu sempre falo, É um processo longo. Você dá um passo e Deus vai honrando. Deus vai honrando, Deus vai honrando. E é isso que está acontecendo com você. Não aconteceu, não. Está acontecendo, porque eu falo que o processo é a vida toda. É a vida toda. A gente está aqui em transformação, Isso não é mesmo. verdade? Yes. Gente, compartilha aí, pode mandar a sua pergunta aí, tá bom? Então, Mônica, o que a Bíblia diz sobre essa enfermidade da alma? Bem, essa enfermidade nada mais é que a falta de amor próprio. Eu digo assim, quando a criança nasce, ela precisa, o primeiro amor dela é o amor de mãe. E aí, os traumas acontecem geralmente ali na primeira infância, adolescente, quando tem aquilo ali, quando começa aquela fase de rejeição, de abandono. Yes. Então, ela não se sente amada e começa a viver uma vida correndo atrás de coisas para preencher um vazio, porque ela não se sentiu amada. Só que, peraí, gente, se aconteceu isso com você, né? E você agora é um adulto, o primeiro amor era o amor de mãe, mas para o adulto o primeiro amor era o amor próprio. Então, a cura para as doenças emocionais é o amor próprio. Começa daí. Porque, olha só, quando Deus criou o mundo, ali naqueles dias, ele disse, na criação de todas as coisas, ele disse que era bom. Quando chegou do homem, ele falou, não, é muito bom. Deus não gosta de porcaria. Yes. Se Deus ama você, por que você não se ama? Era o que acontecia comigo. Então, a partir do momento, olha, a pessoa, por exemplo, que está em depressão, ela, tipo assim, ela não está se amando, ela desistiu, ela tá doendo tanto, ali já ficou tão profundo, né, que ela, tipo assim, ela não sabe mais o que é se amar. Então, é muito perigoso. Muito perigoso. Então, o que a Bíblia fala é em vários lugares que Deus sempre fala. O tanto que a gente é amado, o tanto que a gente é valorizado. De Gênesis e Apocalipse, Deus fala sobre isso. Então, a doença da alma é simplesmente isso, não valorizar o amor de Deus e o amor por si mesmo. Não acreditar. É muito fácil acreditar em Deus, para muita gente. Mas é muito difícil acreditar em si mesmo. Esse é o problema. É verdade.
O codependente acredita em todo mundo. Ele toma força para poder cuidar do outro. Mas quando é para ele, ele não confia nele mesmo. Se Deus confia em mim, por que eu não confio em mim? Então, tem duas pessoas, ali eu falo, tem duas pessoas que acreditam em você, que precisam acreditar em você. Um é você e a outra, ele já acredita que é Deus. Deus acredita na gente. E desde lá de Gênesis que ele fala isso. No Novo Testamento, ali, Paulo, né, ele fala que nós somos feitos reis e sacerdotes. Sacerdote real. Então, tipo assim, a cura está ali, é amar, assim, você se amar. Então, a Bíblia fala do começo ao final sobre o amor próprio. Ali está a chave. Com certeza. Você é escritora e o seu livro último, você fala sobre esse tema, codependência. Com certeza. Né? E como que começou a você escrever? Acho que você já tem uns 5 livros com esse. Com 5 é o quinto. 6. Fala aí. Bem, começou na minha primeira exposição de pintura, eu percebi que tinha uma coletânea de pinturas que tinha uma história. Então, resolvi publicar ali. E já na segunda exposição eu tinha um livro pronto, né? Mas eu trouxe para você, pastora, esse aqui, que é White Dresses, ele é o meu terceiro livro. E ele é um livro infantil, né? Ele é todo ilustrado com pintura a óleo. Eu tenho umas pinturas dele, eu vendo as pinturas dele. Ele é assim. Ele é dedicado a uma tia que nós somos criados como irmãs. Olha. Que lindo. Esse aqui eu trouxe para você. E ele fala de codependência, dependência química e pecado de uma forma bem leve, que você pode explicar para uma criança. Que lindo. Os vestes brancas, né, nada mais é que 2 garotas que elas começaram a comer frutas, e era tão boa que elas não conseguiam parar. E ela botava nas roupas brancas. Um tempo as roupas começaram a ficar manchadas. As manchas ficaram tão profundas que elas não conseguiram mais limpar. E aí elas precisaram buscar ajuda para um profissional, que era uma pessoa que tinha uma lavanderia para tirar as manchas. E o nome do dono da lavanderia era Emanuel, que é o único que tira mancha que ninguém pode tirar. Que coisa linda. Esse aqui é seu. Ai, obrigada, Mônica. Que lindo, então, esse aí, gente. ele já fala, assim, bem leve sobre codependência. Olha, que lindo, gente. E você tem ele para vender? Eu tenho ele está Amazon, Barnes & Noble, Target, Walmart. Lindo, obrigada, vou ler mesmo, com muito carinho. Então, esse aí, comecei a abrir essa história. Só que na época da pandemia, o meu marido e o meu filho começaram a me cobrar. Falou, suas histórias são muito boas, é bem profunda, porque adulto lê esses livros infantis e me manda comentário, às vezes coisa que eu nem vejo. Eles veem, assim, ângulo, sabe, muito bonito que fala com eles. E aí eles começaram a me pressionar para eu escrever um livro para adulto, né? E aí o Joy, que é o nome do meu livro novo, que se Deus quiser, creio, no final de abril, começo de maio, ele deve estar por aí. Está nas 2 versões, inglês e português. E é um livro de 24 capítulos. Inclusive, no último capítulo, a minha amiga aqui, ela participa, falando do tema que ela ama. Então, surgiu essa ideia, então eu tive que pesquisar muito, ler bastante, porque eu vivi, mas eu precisava de pessoas que entendessem do assunto para poder suportar, tipo assim, back me up do que eu estava falando. Então, o livro, ele é dividido, ele tem muita pesquisa, tem o rodapé dele, está sempre com o nome dos doutores, dos livros, aonde você pode encontrar. É um livro de pesquisa. Eu falo que o Joy foi um iluminador na minha vida, e eu tenho certeza que vai ser na vida de muita gente. Com certeza. Se os outros já foram, com certeza esse é mais uma obra, né, do Senhor para abençoar vidas. E ele fala sobre muitos temas, assim, que tudo tem a ver com codependência. Por exemplo, o perdão, né? Tem um capítulo inteiro de perdão. Eu tive que perdoar pessoas que eu não queria. Por quê? Porque eu precisava ser livre. Né? Com certeza. Então, vários fatores, assim. Então, é bem
Foi uma coisa assim bem interessante. Vale a pena você esperar E vai sair aí o livro, hein, gente? Então fica ligada aí nas redes sociais dela também. Mônica Septímio. Aí você entra lá e fica ligada aí. Ô, Mônica, qual a sugestão para começar o processo? Eu creio que você já falou, mas eu queria que você, para a gente finalizar, que você dissesse qual a sugestão para começar o processo de cura. Primeiro, reconhecer que você precisa de ajuda. Primeira coisa. É isso aí. Depois, ver qual é o seu lado forte. Trata de fortalecer o seu lado forte para que ele levante o seu lado fraco. Coisa linda. Começa essencial. Faz um diário, um jornal. Comece a escrever coisas que você lembra do seu passado. Porque quanto mais você escrever, a mente é uma coisa bem... Só Deus tem criado a mente da gente. Quanto mais você escreve sobre o seu passado, mais você vai lembrar. Comece a anotar seus sonhos. Todo terapeuta pede a respeito dos sonhos, porque o sonho nada mais é que a projeção do nosso subconsciente sobre tudo que tem a ver comigo. Porque a própria Bíblia fala sobre isso, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Então, você anota seus sonhos, vai anotando que você vai ver como que vai ser diferente. Todos os meus atendimentos, o primeiro encontro... É perfeito isso. Outra coisa, depois de começar um diário, faz uma lista de coisas que você quer alcançar. Porque você fazendo, eu falo, meu primeiro capítulo do livro, eu falo sobre o poder da lista. Quando você faz uma lista, é como se você fizesse o compromisso consigo mesmo que você vai cumprir aquilo ali. E aí, é claro, você vai trabalhar. Depois, valorize de onde você veio e valorize para onde você vai. Tipo, valorize suas raízes. Acredite em você, porque você merece o melhor. Se o nosso Deus diz que era muito bom, tanto que Deus fala bem da gente. Então, comece a acreditar em você. Procura um profissional e aqui vai, para mim, que foi a coisa mais importante, foi um marco de mudança na minha vida. Terapia ocupacional. Às vezes a pessoa pensa que terapia ocupacional tem que estar pagando alguém. Não, faz uma hortinha no seu quintal, começa a fazer jardinagem, tricô, crochê, ponto de cruz. Aqueles revistinhas que tem as crianças para colorir. Agora já tem até para adulto, que aquilo faz tão bem para a cabeça. O que mais? Cozinhar, não cozinhar por obrigação. Inventa uma receita nova, procura alguma coisa que você quer fazer diferente, convida uma amiga, cozinha alguma coisa. Cozinhar faz muito bem para a mente. Que mais? Escrever, né? Trata de escrever o que você sente, de alguma forma assim mais delicada, que aquilo acaba virando até uma poesia. É verdade. E foi o que aconteceu comigo, a arte. Todo tipo de arte vai ter uma fonte curadora para a sua vida. O meu foi a pintura. Olha aí. Por isso que eu criei um grupo, né, aquele que você já viu, eu trabalho com temas, né, e a gente pinta muito todo mundo igual, é muito bonito. E você pode participar comigo ou você pode inventar também. Eu comecei a pintar pintando. Isso aí. Muito lindo. Ô, Mônica, eu vou falar umas palavras. Eu queria que você dissesse o que representa para você em uma palavra. Deus. A força da minha vida. Deus é a força da minha vida. A enfermidade da alma. Um caminho de mão dupla. A enfermidade da alma ou te coloca para baixo ou te coloca para cima. Porque a partir do momento que você é curado, você vira uma outra pessoa. Então, um caminho de mão dupla. Autoconhecimento. Autoconhecimento é uma libertação. Com certeza. Você se conhecer, eu tenho certeza, se você se conhecer, você vai se apaixonar por você. Pastora, uma coisa muito interessante é aquilo da gente ter a gente não gostar de ficar sozinho quando tem algum tipo de desbalance emocional. Quando você é curado, você não tem mais solidão, você tem solitude. Você ama ficar sozinho. Você passa horas, sabe, sozinha. É muito gostoso.
Quando a pessoa é curada, há uma diferença é. muito grande. Escrever o livro, que foi para você? Escrever o que é para uma pessoa? Escrever um livro, eu acho que todas as pessoas deveriam escrever um livro, nem que fosse para deixar para sua família, contando a sua história. Porque um livro vai ficar, você vai e o livro fica. Para mim é um legado. A palavra para a vida, para um livro é isso, é um legado. E o chamado? O chamado é poder dividir com as pessoas aquilo que Deus fez por mim. É não ser egoísta. Que lindo, né? É isso aí. É dividir, é o serviço, né? É o para que veio. Né? Eu não posso ficar de boca fechada depois da coisa linda que Deus fez para mim. Eu sonhei, pastora. Uma noite, no outro dia eu comecei a pintar. Olha aí. E aí, olha para você ver, tudo foi mudando. E muitas pessoas falam que não tem chamado, né? Então, é muito lindo o que ela está trazendo aqui hoje e que você possa, de verdade, guardar isso na sua alma, o que foi dito aqui hoje. Talvez você chegou aí agora e não viu, mas você pode entrar aí novamente e ver toda a programação. Muito lindo o que foi falado aqui hoje, um ensinamento muito grande e que você possa levar isso para a vida e compartilhar também com outras pessoas. Mônica, eu queria que você finalizasse com uma palavra, deixar aí para quem está com a gente, e depois também vai entrar pessoas também, que você deixasse uma palavra aí para essas pessoas. Bem, eu quero deixar essa palavra para 2 tipos de pessoas. A primeira, para a pessoa que não crê em Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Na sua mão está a chave que te aprisiona. Uau. E agora eu vou dizer uma coisa para a pessoa que crê em Deus. Deus colocou na sua mão a chave para te libertar dessa prisão. Uau. Só isso. Uau, que coisa linda. Mônica, eu quero te agradecer. Meu Deus, foi muito maravilhoso. Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades para estar falando mais, talvez outro tema, ou talvez dentro desse tema mesmo, ou talvez depois que seu livro, aí a gente voltar, a gente vai estar junto. Mas muito obrigada, obrigada. Foi uma honra, uma alegria ter você aqui e que você possa dar um tchau aí para o pessoal que está aí para a gente ir embora. Muito obrigada, você que nos acompanhou, quem vai assistir depois. Obrigada, pastora Cléria. Obrigada, Marcos. Muito feliz de estar aqui, muito feliz, honrada. Deus é lindo, Deus vai fazendo a ponte e a gente vai passando. Só quero agradecer. Obrigada, foi muito gostoso você estar aqui. Obrigada a você. Gente, obrigada a vocês que estão com a gente. Muito obrigada. Segunda-feira que vem tem outra programação. Acredito que com o pastor, mas no mesmo horário, você é o nosso convidado de estar aqui, através aqui desses estúdios da Catedral. Deus abençoe sua vida e que você possa levar para a vida os ensinamentos que foram aqui hoje. Que Deus abençoe, beijo no seu coração. Amamos vocês. Beijo, Mônica. Obrigada, viu?